e a todas e as pessoas que não se encontram na classificação binária de gênero da sociedade patriarcal. O Fora de Nós hoje vai falar sobre... Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido, que é um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, que é o projeto de lei 867/2015, que prevê, entre outras coisas, que o professor deva seguir uma determinada cartilha, que o professor não pode ter uma opção ou não pode expressar a sua opinião dentro de sala de aula. É um projeto que nasce dentro do Instituto Millennium, que é um instituto de pensamento liberal, onde, através do seu ideólogo chamado Miguel Najib, do Instituto Millennium, que dentro dessa ideologia já predispõe que a escola seja um local onde devem ser passados as mensagens e a ideologia desse instituto. E a partir disso se criou esse projeto do Escola Sem Partido, que foi encampado pela família Bolsonaro e no Rio de Janeiro, onde foi apresentado o seu primeiro projeto pelo seu vereador do PSC, que apresenta esse projeto que depois se espalha pelo Brasil, vai para Alagoas, né? Outras cidades passam a encampar, porque as câmaras de vereadores são espaços mais fáceis para passar esse tipo de projeto. Então a ideia do Escola Sem Partido, ela nasce nesse instituto, passa depois pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é encampada pelo senador Magno Malta e pela bancada do PSDB, PP e DEM. Um projeto que seria, em tese, uma libertação da escola das ideologias. Eis a questão. Existe algo sem ideologia? Qual o papel do professor em sala de aula? Quer dizer que nós não somos formadores de opinião? Quer dizer que a educação, a cognição, o processo cognitivo não está na expressão de ideias, na exposição de ideias essas diversas, para que essa criticidade seja trabalhada nesses alunos e que eles possam então, a partir de suas próprias concepções e reflexões, tirarem as suas conclusões sobre algo? Pensemos que nenhum ato é livre de política. Nenhum. Nós nos colocamos politicamente o tempo todo, no simples jogar um papel no chão ou não, nós nos colocamos politicamente. Então isso de uma escola sem partido não existe. A ideologia está colocada em tudo, não se pode se libertar da ideologia, ela existe. Agora, que ideologia é essa? E a quem ela favorece? Essa é a grande questão. Então, o que estaria por trás de um projeto desse? Pensemos, problematizemos, porque as coisas não nascem por acaso. Elas sempre nascem com uma agenda, com uma intenção. Então, é necessário que a gente pense sobre isso. E se a gente for pensar no grande pai da pedagogia brasileira, que é Paulo Freire, isso não se concebe, porque a ação política, a ação prática, a consciência nasce a partir desse processo cognitivo e pedagógico. Então o papel do professor em sala de aula é justamente fazer uma exposição de pontos e argumentos e sim ideologias para que esses alunos, a partir dessas várias ideologias expostas, dessas várias colocações postas, dessas várias informações dadas, tenham uma criticidade de tirar as suas próprias conclusões. Quisera eu que nós, professores, pudéssemos de fato influenciar e doutrinar as pessoas. Nós não podemos. Nós apenas expomos uma série de informações e a partir dessas informações dadas, os alunos tiram suas próprias conclusões. Pois é, esse projeto ele carrega em si uma série de contradições. Ele parte do princípio de que o aluno não sabe nada, que ele é uma tábula rasa, né, como dizia o Rio, onde nós vamos inscrever ali as nossas opiniões, como se eles fossem passivos, como se eles não tivessem opinião própria e como se tudo que o professor dissesse fosse imediatamente absorvido. Chegassem como uma página em branco. Como uma página em branco. Não, e mais do que isso, como se tudo que a gente dissesse eles imediatamente aceitassem. Fosse escrito lá. Se fosse assim, a sala de aula seria um paraíso. Nós não teríamos alunos que nos contestassem, né? Aliás, eu fico pensando, uma vez que a gente estuda biologia, desde que nós somos crianças e adolescentes, hoje em dia todo mundo seria ateu, já que nós estudamos genética, teoria da evolução, e nem por isso nós deixamos de ter a nossa fé. Então os professores, eles não têm esse poder
né, que essa proposta de lei, que é absolutamente ideológica, que joga com senso comum, que joga com um terror infundado, como se o professor pudesse ali transformar os adolescentes, moldar as mentezinhas, é nosso papel. O mal, nós estamos ali, né? Entrando na cabeça deles a nossa imagem e semelhança. É tão absurdo que é até absurdo a gente ter que dizer que é absurdo. Mas vamos falar disso de forma prática. Vamos ler? Vamos ler. O cartaz que se pretende que tenha em cada sala de aula a partir desse projeto da Escola Sem Partido. Esse projeto de lei, ele pretende um absurdo, vários absurdos. Um deles é que tem um cartaz afixado dentro da sala de aula com os deveres do professor. São deveres absurdos. Nós vamos ler aqui, por exemplo, um deles, mas eu fico já perguntando de antemão, o projeto de lei prevê isso, que os alunos denunciem os professores ao Ministério Público se eles não estiverem seguindo aquilo que está na cartilha. Quer dizer, a relação entre professor e aluno de confiabilidade, a relação entre professor e aluno de cumplicidade, de ter um espaço na sala de aula onde ele pode expressar ideias e opiniões. E de uma construção cognitiva mútua, porque a sala de aula é esse espaço de construção mútua. Não é o professor impondo, é uma construção mútua. E isso vai ser quebrado, uma vez que o professor passa a ser vigiado pelo próprio aluno. É estimular uma sociedade, é estimular a delação. O aluno agora vai delatar aquele professor, vai denunciar o professor que está falando alguma coisa que ele acha que não é correto. Ou seja, você transforma o aluno, né, em denunciador de professores. E para além disso, você prevê como se fosse possível você arrancar a subjetividade de um ser humano que está ali lecionando e o transformasse num ciborgue capaz de seguir um direcionamento neutro. Isso não existe. Não existe a neutralidade em qualquer existência humana. Isso é irreal. Absurdamente irreal. Mas vamos ler aqui para que pessoas acreditem no absurdo que é dado. Diz assim, posso ler um? Leia um. Eu vou ler um aqui que eu achei muito interessante, são 6. Diz assim: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Eu queria problematizar isso porque isso toca muito no coração de algumas pessoas. Não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que tenho que dizer qual é a educação moral do meu filho, eu que tenho que dizer o que ele tem que estudar, o que ele tem que pensar. Ora, nós vivemos em sociedade, senhores pais. Se você é um pai machista, homofóbico, racista, que não respeita o direito dos outros, né? Enfim, a escola é o espaço da diversidade, é o espaço de explicar que as diferenças étnicas, as diferenças raciais, elas têm que estar submetidas a uma igualdade maior, a uma igualdade legal. É o espaço para se discutir homofobia, sim. É o espaço para se discutir questões de gênero, sim. Então, se você, pai e mãe, não concorda com isso, você tem todo o direito de falar isso na sua casa, mas querer que a escola silencie esse debate é um problema. A própria ONU, ela indica que seja debatida essas questões de diversidade dentro da sala de aula para justamente minimizar a violência que sofrem essas populações ao redor do mundo, né? Então, se você é um pai que quer estimular seu filho a bater em homossexuais, na escola isso tem que ser debatido. Nós não podemos fingir que isso não acontece para manter uma educação moral ou religiosa que vá de encontro aos desejos da sociedade e aquilo que é já previsto na Constituição. E a questão, assim, essas pontuações feitas, elas são tão perigosas porque elas vestem essas indicações do projeto da Escola Sem Partido de uma boa intenção. Não se coloque, não, professor. Você não se coloque, você não direcione o pensamento dos seus alunos. Olha como é complicado esse texto, semanticamente como é perigoso. Número 1, ele diz: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Aí você fica pensando, poxa, que coisa linda, né? Eles estão dizendo justamente para o professor não influenciar seus alunos. Mas como é que um professor não influenciará seus alunos? A partir do momento que ele é alguém ali que está, sim, lecionando uma matéria e está causando um impacto nesses alunos. É impossível ele não influenciar.
se vai ser negativa ou positiva essa influência, nós temos aí um mundo de profissionais, dos bons aos ruins, que causarão diversos efeitos. Agora, eu não posso pensar nessa audiência cativa dos alunos, eu estou chamando meus alunos de quê? De seres passivos? De burros? De incapazes de criar suas próprias relações e suas próprias cognições e seus próprios pensamentos críticos? Eu não posso nivelar por baixo os alunos dessa maneira, porque para que eu estar em sala de aula, se eles são tão manipuláveis assim? Então, esse texto desse projeto é muito perigoso, porque ele se veste do belo, ele se veste do justo, ele se veste do neutro, e ele não é nada disso. Ele é carregado de uma ideologia, ele é carregado de um fazer pensar. Sim, ele podia ser chamado de escola do partido único. Doutrina do partido único. Doutrina do partido único. Em vez da escola sem partido, ele é a escola de um único partido. Ele finge uma neutralidade, qualquer um que seja da área da educação sabe que não existe neutralidade epistemológica. Quando você apresenta e quando você fala de um fato histórico, você está ali, obviamente, fazendo um juízo de valor. Não tem como você apresentar, por exemplo, não tem como eu falar de Segunda Guerra Mundial, de falar de Holocausto, e não tá ali e ter uma apreciação de juízo de valor. E problematizar as questões. Aí eu vou dizer, olha gente, o racismo é isso, isso, isso. O racismo é lindo, o racismo é belo. Não é assim. Eu tenho que me colocar assim, enquanto indivíduo, enquanto sujeito. E aí o meu aluno, a minha aluna, verá com que ela se identifica. Sim. Se com os ruins, se com os bons, ou com o que ele chama de ruim e bom dentro da percepção deles. Eu não posso pensar que eu estou com ciborgues na sala de aula à frente e na sala de aula no alunado. Isso não existe. Sim. É importante lembrar que você querer criar um ambiente falso na sala de aula, de uma pseudo-neutralidade, é ir contra aquilo que o aluno vê na realidade. Nós estaríamos criando ali uma bolha, como se a escola fosse neutra, mas a realidade não é neutra. As pessoas têm opiniões políticas, as pessoas têm posições políticas, algumas não têm nenhuma posição política, não estão nem aí para isso. E olha o perigo. E a escola reflete isso, Lana. Você dizer para os seus alunos, o professor não pode se colocar, não, é você dizer para os seus alunos, não se coloque. Então olha o perigo de um projeto desse, gente. Isso. Eu estava pensando, sabe o que? Assim, eu estava lembrando da minha adolescência. Eu tive professores, peguei a época do ensino da gloriosa ditadura militar, né? Eu tive professores que eram professores de direita, tive professores que eram professores de esquerda, eu tive professores que não estavam nem aí para a política, e cada um deles colaborou de alguma forma para a minha formação. O problema de você dizer que o professor não pode ter posição é inclusive caçar o direito do professor à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, à liberdade inclusive de ter um partido político. Porque qual é o problema de você ter um professor do PSDB? Qual é o problema de você ter um professor que é do DEM? Qual é o problema de você ter um professor que é do PT, do PCdoB, do PSOL ou do que não tenha partido nenhum? Ele simplesmente é uma pessoa como outras e a escola, ela também reflete o que é a sociedade. A sociedade é plural, a sociedade tem uma pluralidade de opiniões e o professor tem direito e tem sim. Eu sou muito grato aos professores que expressaram as suas opiniões na sala de aula quando eu era adolescente, eles me formaram. Até porque não tem como, eu não tenho como entrar, Lana, professora, eu não tenho como entrar em sala de aula e deixar na porta a Lana. Isso não existe. Eu entro em sala de aula com tudo aquilo que me compõe. Claro. Então, Fora de Nós veio hoje apenas lançar esse debate. Vocês, por favor, se aprofundem, pensem nessas questões. É isso aí. E já colocamos aqui de cara que esse projeto não nos representa como docentes, não nos representa como seres humanos. Nós não acreditamos que podemos tirar de nós uma parte e colocar ali, o vazio. Sendo que, eu fico pensando, essas questões são demandadas pelos próprios alunos. Claro. Eles perguntam a nossa opinião. O fato de debater enriquece a sala de aula, a diversidade enriquece. Então esse projeto é um projeto fascista, a gente tem que denunciar isso. É um projeto que nem a ditadura militar fez, nem na época da ditadura que nós tínhamos Moral e Cívica, o SPB, diziam que um professor podia ou não podia fazer. E não nos deixemos enganar por slogans bonitinhos, por bandeiras que tentam pregar uma justiça que não é justa. Então, por favor, sejamos mais profundos que isso, mais críticos que isso. Ele se enfeita do belo, mas ele é o feio em persona. Tá? Então, fica ligado, discuta, debate, problematize e não se deixe ser enganado. É isso aí.
Até a próxima. Até a próxima, galera. Olá, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ajude a gente a divulgar o Fora de Nós.